Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje Atos capítulo 1, parte 4, episódio de número 781, 10ª temporada. Joia demais poder estar aqui novamente para a gente continuar a jornada nova que começamos através do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, disponível para você em todos os distribuidores de podcasts. Aí você encontra este trabalho fantástico, onde Deus tem trabalhado através das nossas vidas e na expansão do seu reino. Hoje vamos falar de Judas, a sua oportunidade perdida, a escolha do novo apóstolo para o lugar dele, e dentre tantas outras coisas, convido você a ouvir os outros episódios desse capítulo 1 do livro de Atos e continuar com a gente no capítulo 2, 3, 4, 5. E vamos lá, firmes e constantes, sempre avantes, porque Deus é bom, continua sendo bom, independente das circunstâncias, tá bom? Se você tem gostado, compartilhe esse trabalho, escute, curta lá no YouTube, em tantos lugares, na Amazon, na Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music, no Spotify e muitos outros distribuidores de podcasts. Esse trabalho é feito com muito carinho, há mais de 4 anos a gente está fazendo um estudo textual, uma pregação expositiva aqui, exegética, do texto bíblico, fidedigno a todo o seu contexto, o texto, a toda a sua história, geografia, teologia. A gente se aprofunda aí em muita coisa boa de comentários bíblicos e também trazemos a nossa bagagem aí de mais de 30 anos aí aproximadamente de estudo e ensino da palavra de Deus. Veja o versículo 16 ao 20, o 25 de Atos 1, nos fala um pouco sobre esse Judas. E nos evangelhos a gente meditou um pouquinho sobre a traição de Judas. Ela é relatada por todos os evangelistas, mas nenhum deles sequer faz alusão à sua história subsequente, exceto o evangelista Mateus. No caso aqui de Lucas, de Atos, no entanto, ele nos apresenta em sua capacidade de historiador que ele demonstra dos atos dos apóstolos, e o que ele relata que Pedro disse não está em harmonia verbal com o que Mateus diz, mas não há a menor dificuldade em ver o caminho para uma harmonia real e perfeita entre eles. A única dificuldade é declarar categoricamente que um caminho e não outro é a harmonia autoritativa do texto. Que Judas tenha caído de cabeça, se despedaçado, é uma consequência muito fácil do seu enforcamento, como nos diz relatos da época. E que os principais sacerdotes tenham se consultado e determinado a comprar com as 30 moedas de prata abandonadas o campo do oleiro e dedicá-lo ao sepultamento de estrangeiros também é uma consequência bastante concebível. Veja, pode ser que tenha sido apenas a concretização de um acordo que a cobiça de Judas havia planejado e arranjado. Tudo, exceto a transferência do dinheiro e, portanto, a conclusão da compra. Os principais sacerdotes, eles ouvem isso e, em sua perplexidade e desejo de se livrar das malditas 30 moedas de prata, fecham negócio imediatamente com o vendedor, quem quer que fosse. Mas embora dediquem sua compra a um objetivo idêntico, o propósito era muito diferente daquele que Judas havia desenvolvido.
em sua mente cobiçosa. Ele foi chamado da mesma forma que, em todo caso, a maioria dos 12 discípulos foi chamado. Até onde nós sabemos, não houve nada de especial ou enfático nas circunstâncias que acompanharam seu chamado. Mateus capítulo 10, versículo 2 ao 4. Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 19. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 19. João, ele não diz absolutamente nada sobre o chamado de Judas, mas que ele sabia algo sobre isso. É evidente por sua alusão à presciência de Cristo. João capítulo 6, versículo 64, versículo 70, versículo 71. Porque Cristo, com sua admitida presciência perfeita, chamou Judas para ser um assistente imediato dele. É uma questão que talvez não possa ser respondida. Mas 3 coisas a gente pode observar aqui, eu queria que você meditasse e refletisse comigo. Que Cristo certamente ele não fez mal a Judas, mas deu-lhe a maior oportunidade possível de ajuda para subjugar qualquer que tenha sido seu pecado principal, permitindo a sua associação especial e constante com ele e com os outros discípulos. Em todo caso, ao chamar Judas para o círculo de seus discípulos, Cristo não chamou alguém que trairia outro e teria a oportunidade favorável de trair outro, mas apenas a si mesmo. Jesus suportou toda a dor e sofreu toda a perda do que ele próprio fez. Ele não espalhou o mal no caminho dos outros. Afinal, em princípio profundo, Jesus não fez nada diferente do que tem acontecido desde então sob seu nome. Onde quer que seu nome seja conhecido, a sua igreja agora, e sua igreja é sua representante, admite em seu recinto mais verdadeiramente sagrado muitos traidores. No versículo 16 ao 20 desse capítulo 1, a gente pode dar uma palhinha para vocês aqui sobre a leitura judaico-cristã do Antigo Testamento. Os judeus, eles atribuíam um valor extraordinário às suas escrituras antigas. Eles as editavam com o máximo cuidado, contavam letras e palavras para garantir que nenhuma alteração fosse feita. Eles liam elas com regularidade e ordem nos cultos, na sinagoga, e faziam comentários elaborados sobre elas. Detalhes de tudo isso podem ser fornecidos. Nós notamos que as referências ao Messias no Antigo Testamento, elas foram plenamente reconhecidas pelos judeus. Independentemente da questão em que encontramos a promessa messiânica realizada. É bom para nós vermos claramente que os judeus sempre reconheceram e ainda reconhecem claramente a característica messiânica de suas escrituras antigas. Os cristãos não incorporam esse elemento a elas. Portanto, cristãos e judeus têm uma base comum de argumentação e posicionamento. A partir desse ponto de vista comum, os apóstolos fazem seus apelos. Eles defendem a reivindicação de Cristo de cumprir as predições a respeito do Messias. Mas dificilmente nós podemos dizer que os modos judaicos de ler e traduzir as escrituras antigas sejam totalmente satisfatórios para nós. Porque eles muitas vezes, por causa do seu intenso sentimento nacionalista a respeito do Messias, isso tornou eles excessivamente ávidos por descobrir alusões messiânicas. E eles tinham maneiras de alegorizar e espiritualizar que somos incapazes de compreender, embora muitos cristãos façam a interpretação dessa forma do texto sagrado. Algumas das chamadas provas das escrituras do Antigo Testamento dadas pelos apóstolos, elas parecem-nos mais ilustrações do que provas argumentativas.
Nós não encontramos nenhuma referência, intencional a Judas Iscariotes na passagem aqui, retirada dos Salmos, por exemplo. Há apenas uma adequação na alusão histórica a alguém que, embora justo, foi vítima de traição. O salmista ele apresenta um caso paralelo ao de Judas. Mas reconhecer isso nos basta e não precisamos ver uma profecia definitivamente do traidor. Insista na unidade e harmonia essenciais da palavra de Deus, em seus grandes princípios, que se repetem em todas as épocas. Mostre que nos esforçamos primeiro para aprender completamente a referência original, o local histórico de uma passagem, e dela extrair o princípio que pode ser de aplicação permanente. Nós devemos salientar ainda que distintas referências messiânicas, muitas e variadas em forma, podem ser rastreadas, mas é necessário cuidado para não forçá-las indevidamente e acrescentar algo a ela com base em fundamentos insuficientes. Nós reconhecemos dois sentidos da Escritura, que podem ser chamados de o literal histórico e o moral e místico. Para o primeiro, nós precisamos de cultura. Para o segundo, nós precisamos de discernimento espiritual e simpatia. Então veja, se nós tivermos essas aptidões, a Bíblia nos parece estar repleta de Cristo, por causa das verdades que ele veio declarar e da vida que ele veio viver na terra. A vida de cristão e obediente e filiação a Deus. Veja, esse exemplo notável ele serve para nos lembrar de que o reino de Cristo é um reinado real de poder soberano e que os eventos da vida dos homens, a sua felicidade ou miséria, e que o mundo chama de seu destino, todos são designados em harmonia com o propósito divino que está sendo cumprido na igreja. No versículo 21 ao 26, nós vemos os primeiros sinais de ordem na igreja primitiva. Ao introduzir esse assunto, pode-se notar a ideia de que o corpo apostólico deveria ser composto por 12 pessoas. Isso era uma concepção totalmente judaica, baseada no fato de que as tribos que compunham a nação eram 12. Mas era uma noção adequada à formalidade da época, que tanto se preocupava com números, ordenanças e cerimônias. Mas não parece que o nosso Senhor tenha atribuído qualquer santidade ao número. Nem após a sua ressurreição ele fez qualquer sugestão quanto ao preenchimento do ofício do traidor. Pode-se demonstrar ainda que as condições do apostolado estabelecidos por Pedro não são indicadas de outra forma. Ele parece ter compreendido a ideia ao se deter no fato de que os apóstolos deveriam ser testemunhas de Cristo. Mas o chamado de nosso Senhor para testemunhar do feito tanto aos discípulos quanto aos apóstolos parece antes que a única coisa essencial ao apostolado era a nomeação direta para o ofício pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa visão, nós podemos compreender plenamente a reivindicação de Paulo aos direitos, a posição e a autoridade de um apóstolo. A versão revisada da Bíblia ela faz uma mudança sugestiva no versículo 23, substituindo eles apresentaram, por eles designaram. Sugerindo que os candidatos eram primeiro selecionados pelos apóstolos e em seguida apresentados perante o corpo de discípulos que faziam a escolha definitiva. Considerado o primeiro esforço para assegurar sistema e ordem entre os discípulos cristãos, nós podemos encontrar indícios do reconhecimento precoce de 5 grandes princípios práticos aqui. Os 5 que têm sido poderosamente variados na formação da ordem das diversas comunidades cristãs.
à medida que um ou outro deles ganhava destaque. Veja, pouco mais fazemos do que declarar os princípios, deixando para trás as questões de seus valores relativos, suas adaptações à vida religiosa atual e sua influência na formação de diferentes organizações eclesiásticas. O princípio da necessidade de ofícios na igreja cristã. Isso é universalmente reconhecido. Os ofícios, eles são organizados com cópias mais ou menos precisas dos modelos da igreja primitiva e com diferentes níveis. Um ponto precisa ser cuidadosamente enfatizado. Todos os ofícios são para uso, para a ordem e edificação da igreja de Cristo. Existe o princípio da comunidade, o princípio dos direitos executivos de Cristo, ele é o cabeça, o princípio do direito de uma seleção justa, o princípio da eleição por toda a comunidade, dentre vários outros. Veja, todos. O primeiro princípio, a necessidade de ofícios na igreja cristã. Eles são organizados. Existe o princípio da comunidade. Todos sendo cristãos, tendo a nova vida, o Espírito Santo habitando neles, todos podem e devem participar da eleição proposta. Esse princípio é reconhecido em todas as igrejas, deveria ser, mas é menos proeminente em algumas do que em outras. A prudência, ela impõe limitações, as reivindicações que ela pode inspirar. Existe o princípio que é muito rejeitado hoje em dia, e a gente precisa voltar a isso, que é o princípio dos direitos executivos de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o governante vivo e presente da igreja, e deve ser considerado como alguém que realmente preside, não apenas por ter nos dado leis, mas também por presidir a sua execução. Todos os oficiais de uma igreja são ministros e agentes de Cristo. Isso se perdeu. Simplesmente deveriam executar a sua vontade, a de Deus, a de Cristo, e não a própria. Um grande número de pessoas também, falando agora do princípio do direito de uma seleção justa, que é visível aqui nessa igreja primitiva. Um grande número de pessoas não pode fazer uma seleção sábia e unida de homens adequados para cargos adequados. Esse é um princípio muito prático. A prudência, ela teria estabelecido se não houvesse precedente da igreja primitiva para ele. É considerado útil em todas as sociedades e associações de homens. Um outro princípio bastante interessante é o da eleição por toda a comunidade. Toda a igreja se uniu. O governo precisaria ser por meio da assembleia e não por meio de ditadores eclesiásticos. Toda a igreja se uniu no ato de escolher um dos dois selecionados. Pode-se concluir, meus queridos, que esses princípios simples e práticos, eles estão na própria base da ordem eclesiásticas. E que o funcionamento saudável dos sistemas eclesiásticos depende da aplicação sábia deles, em relação às circunstâncias do ambiente nacional, social e da comunidade assim organizada. É complicado quando ele se torna institucionalizada demais e se perde as bases bíblicas de estabelecimento dos governos da comunidade. Será que ainda estamos estabelecendo princípios bíblicos dentro das nossas comunidades? Ou princípios somente de homens que criam e inventam nas suas cabeças ideias para perpetuação de poder e interesses próprios? É preciso pensar, refletir. Vamos orar para a gente encerrar esse capítulo? E no próximo a gente vai estar no capítulo 2, tá bom? Vem comigo. Oh, Jesus amado, tem misericórdia de nós. A gente se perdeu, Senhor.
A gente se perdeu daquilo que tu estabeleceste como princípios de governo da igreja, de como estabelecer os trabalhos, os oficiais, os cargos. Meu Deus, a tua igreja precisa reencontrar novamente o caminho de volta para a tua palavra. A Bíblia precisa voltar a ser padrão para a gente, Senhor, nos ajuda a voltar. Essa é a nossa missão aqui com esse trabalho, propagar a tua palavra, falar do teu amor, das tuas escrituras, porque eu acredito piamente que somente a tua palavra pode reavivar, renovar e avivar novamente a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A gente volta em breve no próximo episódio do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus abençoe.